Salve, salve galerinha! Beleza? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, uma collab entre o Manual da Corrida e o Ibira Runners, o nosso querido Carlos Koji. E hoje nosso episódio está sendo gravado num estúdio diferente, então está tudo diferente, aqui tá meio azul Casa e tal. nova. Casa nova. Estamos aqui na Keep Running, que é uma das lojas mais especializadas de corrida do Brasil. Tem coisa para todo mundo e não para por aí, não é só uma loja. Aqui o corredor encontra tudo que precisa para viver uma corrida em 360 graus, desde os melhores lançamentos em tênis até acessórios, recovery, fisioterapia, nutrição. É a casa do corredor, tem tudo aqui. Você pode entrar aqui que você não sai nunca mais, é o paraíso do corredor. E além disso, para comemorar essa parceria, tem um QR Code na tela e cupom de 10% para vocês aproveitarem em qualquer lugar. Tem um cupom do Koji, do Ibira Runners, tem um cupom do Manual também. Então, Ibira10 ou o cupom Manual, você pode cair no site e ter desconto em todos os produtos da loja. Produtos e serviços também, né, Koji? Lembrando que não vale para relógios com GPS. O resto Tem só essa restrição. E hoje, quem tá aqui hoje, Koji? Nossa amiga de rotinas sagradas do Ibira, doutora Ana Paula Simões, obrigado. Obrigada pelo convite. Casa Nova, estamos... Casa Nova, estreando em ótimo estilo. Adoro. Vamos começar e animar essa galera para continuar correndo com saúde, que é isso que importa. É isso aí. E para quem não conhece a doutora Ana Paula Simões, que eu acho muito difícil que o nosso público não conheça, ela, além de multiatleta, é uma das melhores médicas esportivas do Brasil, quiçá do mundo aí. Então, é muito bom a gente ter as histórias dela como atleta e também como profissional da saúde. Para iniciar aí, você tem algumas histórias curiosas de encontro com celebridades da corrida, né? Pessoas muito importantes para quem acompanha o mundo da corrida aí. Tem algumas pessoas que são muito emblemáticas pra gente, assim. São pessoas que tiveram grandes feitos ali. Catherine Switzer, que foi a primeira mulher a correr numa prova de corrida quando era proibido se inscrever como mulher, né? E ela teve que se disfarçar, inclusive teve que se inscrever ali como homem para ela conseguir estar na corrida. Foi na Maratona de Boston, né? Eu encontrei com ela em Nova York. Mas a dela foi Boston. Boston, né? Ela correu, exato. Ela correu com um moletom, com a companhia namorada, e o cara, quando viu, tentou tirá-la da prova. E eu falo que é muito difícil para a mulher enxergar o quão era assim, inovador ela tá fazendo uma maratona, porque achavam que... Isso, hein? 1960. Não lembro. Depois alguém... Faz uns 40, 50 anos já, pelo menos. Mas mulher não era capaz, entre aspas, né, segundo os relatos, de fazer uma maratona. Então, era só para homens. Inclusive, nas Olimpíadas, as mulheres não tinham nem participações, né, no começo. Então, eles achavam que nós não tínhamos capacidade e ela, treinando, ela mostrou para o mundo que nós podíamos, né, correr. Então, foi emblemático. Apesar que há registros que no ano anterior teve uma maratonista que correu escondido e sem número a mesma prova lá em Boston. Eu esqueci também o nome dela, mas teve uma mulher que tem ali uns registros que ela foi a primeira antes da Catherine. A Catherine ficou registrada por fotos, né? Então, ficou emblema lá como ela tendo sido a primeira, mas teve uma antes que fez a maratona. Então, isso pra gente é... E como é que foi o encontro? Foi assim, era uma marca que estava patrocinando primeiras maratonas para mulheres. E era a minha primeira maratona. Então, eu fui com uma marca para Maratona de Nova York, mas eu já estava treinando para a prova. Então, isso é uma das coisas que a gente já pode começar. Não mergulhe em convites que você não está capaz. Porque eu acabo atendendo também no consultório muita gente que recebeu um convite por uma marca e nem estava treinando para maratona, não está preparado, se machuca e aí depois fica um ano lá se E era a tratando. sua primeira maratona? Era a minha primeira, mas eu já estava treinada para isso. Então, que fique bem claro que eu fui convidada para a Quanto tempo de primeira. antecedência te convidaram? O convite veio com 2 meses. Por isso Nossa, que eu super falo. pouco. As marcas acabam que, por conta dessa questão da... Né, eles não têm a culpa. A pessoa que tem que saber discernir se está preparado ou não. Só que eu estava há 8 anos já na corrida e já estava no ciclo para maratona. Então, eu já ia de qualquer jeito. Eu já estava inscrita. Aí, quando veio o convite, eu falei, vou trocar o meu, como fala, o pacote pessoa normal e vamos pro VIP, porque era um hotel só de atletas, por isso que eu encontrei a Catherine, encontrei o Kipchoge, e era um hotel de atletas de elite com a marca. E aí teve jantar especial, teve largada especial, aquela coisa que só, eu falo, não tem dinheiro que compre, né? É uma experiência. Eu acho que nesse sentido tem um erro dos dois lados, né? Uma marca geralmente manda esse tipo de convite com pouquíssima antecedência, tipo, eles te chamarem com 2 meses antes foi algo que
pra mim é inédito até, porque às vezes chega com um mês antes, você não quer pra maratona, não sei das quantas. isso. Assim, eu, como já trabalho com isso, tenho uma rodagem alta, então eu sempre meio que mantenho ali os meus longos entre 24 e 26 quilômetros normalmente. Então, se aparecer algum tipo de convite como esse, como eu já sei, tenho essa experiência que geralmente chega de última hora, é só eu ter mais um mesinho ali, faço um longo de 28, 30, 32, acabou o ciclo, tá tô apto, né? Mas grande parte das pessoas que têm esse tipo de convite, elas vão só pela ânsia. Eu vou estar com a marca, eu vou estar lá, eu vou ganhar não sei o quê, eu vou ganhar o tênis, eu vou ganhar a roupa. Às vezes, não, tipo, nenhuma sonho, remuneração né? tem ali para ir, só pelo hotel, o tênis e estar na prova. Tem um risco de uma lesão, que aí vai ter um custo enorme pro dia a dia dela, pra saúde dela, né? E aí a gente pode entrar no assunto, que tipo de lesão que mais chega no seu consultório lá? Lesão por sobrecarga. É fato, assim, 90%. Porque como eu não atendo porta de pronto-socorro, não chega às fraturas e acidentes macro, né? Por ações grandiosas que são os acidentes. Então, as lesões são por overuse, overtraining, né? Tudo o excesso. Então, começa assim, com as ites. Todo tipo de ite, faceite, tendinite, bursite, canelite. Então, todo o processo inflamatório com sufixo ite, ele é um excesso que você acaba fazendo no seu corpo. E ele não está capaz para aquilo. Então, se o seu osso não está capaz, ele inflama. Aí dá a canelite, ou o edema ósseo, osteite, né? No pubis, osteites, que são inflamações ósseas. Se o tendão não está preparado, tendinite. Se a fáscia não está preparada, faceite. E assim vai. Você atribui essas lesões pela ansiedade, né, de ter uma performance rápida e não estar fortalecido para isso, ou, por outro lado, uma planilha que supostamente está exagerada para o aluno? Multifatorial. Não existe um fator único causal. É sempre uma soma de questões. Então, sim, a maioria é por sobrecarga de volume e a pessoa não está preparada para aquilo. Mas também a maioria dos atletas tem uma vontade muito grande de performar ou de mostrar algum resultado ou até mesmo se desafiar. E existem as pessoas que estão despreparadas mesmo. Então, por exemplo, um sobrepeso, não faz fortalecimento e começou depois que começou a correr. Então, existe também essas outras questões. Mas o que a gente vê na população, na maioria, trabalha o dia inteiro, não descansa, está estressado, não come direito e ainda quer performar. E aí acaba que esses fatores externos, eu falo, atrapalham a nossa performance na corrida, porque se você não lida com um sono regular, com uma alimentação correta e um trabalho de base, acaba sobrecarregando o seu corpo, mesmo estando com uma planilha adequada. Que é o que eu sempre digo lá no nosso canal lá. O overtraining, ele não é só o excesso de treino, ele é o excesso de atividades que consomem a sua energia somadas no seu dia. Eu tenho o excesso de trabalho que me acarreta numa diminuição do sono, aí eu quero treinar cansado, aí eu me esforço muito mais do que deveria para fazer um ritmo que eu queria, que está na planilha, que não só... Então, a soma do seu dia, do seu gasto energético do dia, que te causa o overtraining. Não somente o treino. Mas eu faço só 5K. Não tem por que ter overtraining. Tem. Aí, tipo, o cara vai lá e trabalha 18 horas, aí sai do trabalho, nem come, aí corre 5 quilômetros. Isso já é... Sim, é uma sobrecarga. É uma sobrecarga e um desequilíbrio de energia. Tanto é que tem alguns aplicativos que medem sua taxa de estresse do dia, né? O TSS, tem o IF, tem várias marcas que você consegue ver o quanto que você está sobrecarregado. Então, se você consegue ver seu índice de fadiga versus seu fitness e a sua forma, você consegue controlar ali o seu treino. E é o que eu falo para todo mundo. Se nós fôssemos honestos com os nossos professores, ia ter muito menos lesão. Por exemplo, se meu filho foi para minha cama, dormiu à noite lá, eu não tive uma noite de sono, no dia seguinte tem treino de tiro, né? Velocidade, fartlek. O que eu deveria fazer? Diminuir um pouco a intensidade. Entrega o treino, mas não precisa entregar aquela ânsia, né, de fazer a planilha ficar verde, porque você não dormiu direito, não comeu direito. Então, se a gente tivesse essa honestidade de não querer entregar tudo que está escrito, o professor ele não tem essa finesse de saber que você não dormiu bem à noite. É você que tem que avisar que você está gripado. Exato. Que você ficou trabalhando até tarde, virou até 3 da manhã. Ana, você não sente em alguns momentos que o esporte, né, seja corrida, natação, seja o que for, a galera não devia refletir um pouco e levar isso com uma leveza, Nossa, né? sim. De uma maneira leve, de uma maneira que eu digo assim, de bem-estar. Porque eu acho esse negócio de performance
Eu acho que é muito de atleta. Perfeito. Uma cobrança muito É grande. atleta, é uma profissão do cara, então é performance. Nós não vivemos disso, Nós né? não vivemos disso. Eu consigo enxergar os dois lados. Eu fui médica da Seleção Brasileira de Futebol Aham. e trabalhei nas Olimpíadas e até hoje eu atendo atletas de elite. Aham. Então, eu entendo que por mais que a pessoa não vive disso, algumas pessoas querem se desafiar e querer ter um objetivo grande na vida, uma superação, se sentir, de certa forma, especial dentro do seu núcleo, na sua bolha, para o seu professor, para a sua mulher, enfim. Alguém sempre quer aquela coisa de reconhecimento. Então, eu consigo entender esse lado da superação. Mas eu enxergo realmente que a vida é muito mais divertida se você vai trotar com os amigos conversando, faz uma prova tirando foto e parando. É mais leve realmente. Mas eu consigo enxergar que essa parte do desafio também está muito no ser humano de Porque tudo querer tem um preço, superar. né? Eu acho que E é tudo tem um altíssimo. preço. Mas eu acho que assim, senhor Cogito, imagina eu, um ser nerdão lá, até os meus 20 anos, virgão. É. Aí, de repente, você encontra um esporte que você consegue ir muito melhor do que você imaginou que você poderia ir na sua vida. Aí você vai, faz um 10K para 59, fiz abaixo de 1 hora, aí você faz um outro em 57. Aí, caramba, se eu me dedicar de verdade aqui, eu vou conseguir evoluir. Aí você faz um em 55, 51, e aí você não vê limite para aquilo, e aí você começa a se empolgar. E aí, esquece a racionalidade nesse ponto. Ali você já não tá mais nem pensando direito. Aí você começa a se desafiar, aí surge uma dorzinha aqui, você não posso parar, porque aí eu tenho que ir agora para 53. Se eu paro agora uma semana, aí eu perco uma semana de É treino. exatamente aí que vem a lesão. Até você adquirir essa consciência corporal, essa maturidade corporal, Você já acho que quebrou. todo Já quebrou. mundo errou isso no Exato. começo. Eu vivia lesionado no começo. E hoje eu corro todos os dias, há 1 ano quase, e eu não tenho mais dor, cara. Por quê? Porque eu tive essa maturidade emocional de controlar os treinos quando eu não dormi bem. Hoje eu tinha que fazer 18. Cara, mas eu não tô bem. Eu vou fazer 12, 10, o que der ali, 5 casinhas eu vou rodar, amanhã, Mas se der, eu faço. O Code fala, você Certo. está pagando alguns preços para também evoluir. Exato. E aí entra, você fala muito não, que já viu aquela vitamina N que ele fala assim, é o N, né? Ele é de não. Não pro doce, não pro álcool, não pra balada, não pro social. Então você tem que levar em consideração se você quer pagar esse preço dos nãos, né? É porque o que eu entendo, tá? Eu acho que a maturidade faz parte, né? A experiência faz parte para você ter consciência do que vai te fazer bem. Porque, assim, eu acho que uma conversa sincera, assim, eu gosto de correr todos os dias. Eu quero correr todos os dias até os 90 anos. Ponto. E para conseguir fazer isso, eu não vou exagerar agora, porque não tem segredo. Se eu forçar agora, eu vou me lesionar e vou ficar 3 dias sem correr. Para mim já é a morte, 3 dias. Então, ou seja, eu divido isso muito com os alunos, com os amigos, com as pessoas mais próximas, que não se cobre tanto. Isso aqui, a corrida para a gente, amadores, é uma válvula de escape, não é mais um item de pressão para a gente ficar estressado, Exato. lesionado, gerar gastos desnecessários por irresponsabilidade até, né? Sim. Porque você acaba se lesionando. Cuidar de uma lesão é caro. É caro. Mas eu vou ir no SUS esperar numa fila de um ortopedista lá por 3 meses. Não, pra e ser o cara nem atendido. corre, o cara não sabe do esporte. O cara Exato. Então, assim, então tem que tomar só medicamento e uma fisioterapia ali. Cara, se você quiser... Óbvio, tem alternativas com o SUS hoje para tudo isso que a gente está falando. Não é obrigado ir num médico caro, um médico... Tem tudo isso. Mas você tem ali medicamento, você tem o tempo que você vai ficar afastado de um emprego muitas vezes, porque você tem uma lesão de estresse que quebrou o osso, você não pode entrar no seu trabalho com o osso quebrado, com a sua perna enfaixada. E eu queria Então, até tem avisar tem essas coisas também. os seus ouvintes, se quiserem, a gente tem um grupo de esporte na Santa Casa, de atendimento gratuito aos Olha atletas. lá, sensacional. Eu vou deixar aqui legal. embaixo para vocês o Sensacional, telefone. gente. Deixa aí o que a link gente com a gente, atende a gente põe há depois. 15 anos lá, atletas de corrida e outros esportes, obviamente, Muito legal. pelo SUS, o grupo de esporte. Falando fisioterapia. nisso, vamos lá. Antes de começar o podcast, a gente estava falando, né, de alguns assuntos interessantes. Eu acho que esse assunto interessa muito, que são as mulheres 45 mais
no esporte. Perfeito. Conta pra gente aqui, como é que é essa fase da vida? É uma fase de mudanças e a gente tá mais madura e eu falo que é como um vinho. A cabeça tá sempre jovem e querendo cada vez mais viver a vida, só que o corpo para de responder como antes. Então, a gente consegue até correr um pouco forte, fazer as coisas como antes, mas a recuperação acaba ficando mais lenta. Então, as dores articulares começam a ficar maiores, o músculo mais dolorido. Algumas mulheres começam a ter os sinais do climatério, que são muitos, e cada uma interpreta de um jeito. O mais famoso é o fogacho, que é o calorão do nada. Então, o meu começou no meio da consulta, eu suando, ai, tá calor, ligava o ar, de repente desligava o ar. E a gente não sua percebe. muito, né? Muito. Parece que tá malhando. Pegando fogo. Só que algumas não sabem dessas. Então, eu acho muito importante essa comunicação, porque existem sinais muito sutis. O meu foi dor de cabeça no meio do dia, que eu nunca tive, mas tem mulher que já tem, então ela negligencia. O fogacho, que é o calorão, uma hipersensibilidade ao toque em algumas regiões, então as minhas. Eu fiquei muito sensível em vários aspectos. Emocionalmente, então a gente fica uma bagunça, instável, irritada por nada, chora por nada, motivos, né? E existem outras que incham, outras que engordam e não conseguem perder o peso. Cada uma tem um sintoma, ou algumas nenhum, só apenas param de menstruar. Então, quando acontece isso, é o fim do seu ciclo, né? Os óvulos pararam de produzir hormônio e aí a gente fala que começa a vir uma ladeira abaixo, porque a gente começa a ficar mais cansada, preguiçosa, a libido cai. Então, você fica uma pessoa como se não fosse mais você se reconhecendo. E aí que entra essa identificação médica, que primeiro é só sintomas, às vezes não baixa os hormônios direto, e aí o médico começa a te dar suplementos, esporte, que é uma solução muito boa para essa fase, é fundamental para até a saúde mental, e eventualmente, quando tem indicação, que é importante falar, existe a reposição hormonal feminina, Sim. que é o progesterona e estrogênio, o que não deve ser confundido com os hormônios masculinos, que é a testosterona, que muita gente tem prescrito para as mulheres, que não é indicado. Por que eles estão fazendo isso? Porque a testosterona é um anabolizante, é um hormônio Sim. que dá vigorosidade, que vocês têm. E a mulher tem baixinho, então se eu dosar, é baixo, em qualquer mulher é baixo. E acaba usando essa fase que a mulher está mais para baixo, para falar, você está mais cansada? Você não responde mais? Vamos dosar sua testosterona. Olha, está baixa, que tal a gente repor? E aí muita gente cai nisso. Porque parece tá todo a organização mundo... Tabajara. Você está se sentindo cansado? Sim. Está se sentindo abatido? Sim. Vamos colocar... Precisa de um incentivo? Sim. Vamos colocar um testosterona em você. Aqui falando, só que a testosterona, a partir do momento que a mulher usa, bum, é uma mudança. Então, a mulher que estava cansada, geralmente quando usa, ela se sente muito bem, vigorosa, ganha massa. E outras colocam em forma de chip, né? Que é a gestrinona. Sim. O chip da beleza? Exato. Só que elas começam a descobrir isso cada vez mais cedo. Então, mulheres com 20, 30 anos estão usando hormônios masculinos com a desculpa de reposição hormonal. Só que não é uma reposição hormonal, é um pirim-pim-pim, como diz o suco. É um doping. Para quem pratica esporte de performance, não pode, porque se você tiver lá a dosagem, você vai tomar suspensão. Agora, no amador, como não tem, eles usam aleatoriamente, alguns sem saber que está usando, e eu entendo que existe isso, porque o médico acaba prescrevendo. Eu atendi ontem um homem, 60 anos, que ele não está com a testo baixa, e tinha na receita dele oxandrolona. Aí eu falei, você sabe o que é isso que o seu médico passou? Ele falou assim, não. Então, eu entendo, sim, que tem alguns médicos que passam e não avisam que é um anabolizante. Então, ele estava recebendo um anabolizante sem saber. O médico entendeu que ele precisava ganhar massa magra e prescreveu para um senhor de 60 anos uma oxandrolona. Existe a indicação no homem também de usar testosterona na andropausa, quando tem queixa e queda dos hormônios, assim como na mulher. Queixa e queda dos hormônios, só que femininos. Então, a gente pode repor o feminino e o homem repor o masculino, quando está em indicação. Em que situação que a mulher poderia repor ou ter acesso a testosterona? Existe só uma indicação. Na menopausa, quando ela já tentou todas as medidas na queda de libido e não teve resposta. Aí existe uma dose certa para melhorar a libido na mulher na menopausa. É essa a indicação única que saiu. Eu te mando depois a normativa da Febraço, da MB, do CFM, é a única indicação. E aí é uma indicação por
algum tipo de período curto, ele é um tratamento específico até você se regular, né? Exato. E aí Se você não para de regular, provavelmente deve continuar usando, só que tem que alertar os efeitos colaterais. Testosterona na mulher, queda de cabelo, acne, voz grossa, aquela voz da Deixa a mulher. toalha na cama, Ah, o sapato gogó jogado na e cama. hipertrofia de clitóris. Isso que a gente vê. Agora, dentro do corpo, cardiopatias, problema no tudo. fígado, Nossa. câncer e morte. Porque é um efeito colateral que não é divulgado, mas acontece muito. Muito esses efeitos na mulher. E o mais visível é a voz, né? Aquela voz que você já viu assim. É testosterona. Caraca. Muda e é definitivo, viu? A mulher, se ela parar de Não tomar afina a voz testosterona, nunca mais? não volta. A mulher vai ficar com a voz anabolizada. Cara, assim, tem algumas... Eu não sou muito fã de ir na academia, mas tem algumas vezes que eu vou e escuto essas vozes, tipo, acho que é um homem e uma mulher falando atrás. Sim, é porque no mundo do fitness, principalmente culto ao corpo, que eu falo halterofilismo e essas modalidades, é absolutamente normal. Tanto é que tem competição assim, só para não anabolizados, porque todo mundo usa. É uma coisa assim de epidemia. Eu falo, desculpa, talvez seja forte, mas nós somos uma epidemia do bem, a corrida, né? Então, quando você usa algo que é exógeno e que eventualmente faz mal para a saúde, eu acho que eu não considero isso uma coisa saudável. Sim. Então, eu sou totalmente contra para você ficar hipertrofiado ou com massa muscular, você fazer uso desses fatores. Você consegue, com uma boa dieta e um bom fortalecimento, ter saúde. Eu acho que tudo isso, obviamente, é para ter um resultado, chamar uma atenção, levantar mais peso, mas é uma outra modalidade esportiva que eu não acho, pelo menos do ponto de vista médico, correto, né? Que são esses que usam um método para poder ganhar corpo, né? Então, eu sou mais assim, a mulher 45+, comer bem, se alimentar, dormir, fazer esporte e, se precisar, no climatério com sintomas e indicação, a reposição feminina. E aí entra as dicas, né, que a gente quer dar para as nossas corredoras. Vamos lá. Tentar, na medida do possível, criar uma rotina, que eu acho que isso é o mais importante, para a gente não ficar assim, eu já estou cansada, eu não vou. Hoje está chovendo, eu não vou. Não, a gente tem que deixar pronto as coisas na véspera para justamente no dia seguinte, não importa, saber que aquele horário é o horário de se cuidar. E a outra coisa importante é ter rede de apoio, porque quando você tem filhos pequenos como eu e outras mulheres, a gente precisa do apoio da família ou do companheiro ou companheira, mas para poder falar, olha, eu preciso desse momento para meu treino. Então, é fundamental você deixar claro para a família. Então, na minha rotina, todo mundo sabe que às 6 da manhã eu vou acordar, vou sair, correr e na volta eu vou estar 9 feliz para cuidar da família. Então, é importante você ter uma conversa com o seu núcleo e avisar que você precisa disso como uma... Planejar, né? Fazer um Exato, e conversado. E, óbvio, deixar tudo montadinho, reservado para você no dia fazer, independente do que aconteça. E uma coisa importante também, não coloque nada naquele horário. Então, não pode ter reunião, não pode ter outra coisa. Você tem que deixar aquilo como uma rotina mesmo, senão, se você deixa ali, quando der eu vou, você nunca vai. Então, é importante isso. E a mulher, obviamente, como homem, a gente tem uma taxa metabólica basal, que é o quanto a gente pode ter ali de gasto. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai precisando de menos, né? O metabolismo vai ficando muito lento. Então, a gente tem que se atentar à alimentação também, porque a gente quer comer o que comia antes e o corpo não está precisando tanto. Só que, ao mesmo tempo, precisamos de nutrientes para não ficar doente. Então, entra o papel do nutricionista. Nessa fase é importante para suplementar. Então, existe proteína, creatina, os antioxidantes também, que nessa fase é importante para a gente não perder a massa magra que eventualmente nessa fase vai embora. É importante a gente cuidar da alimentação também. Muito bem explicado. Obrigada. Suplementos, rotina. Fortalecimento também. Muitas mulheres não gostam, porque o fortalecimento ficou muito naquela marcação musculação. Tem que ir na musculação. Só que nessa fase a mulher não está se curtindo muito, porque está mais gordinha, está mais lenta, está dolorida. Então, o mundo indoor da musculação, ele é meio desafiador para a mulher. Então, eu costumo explicar que a gente precisa fortalecer com qualquer exercício resistido. Pode ser uma borrachinha no parque, pode ser nas máquinas que a gente tem no Ibira, elástico, peso do corpo, um funcional, um pilates. Qualquer coisa que você faça resistência é um fortalecimento. Então, não precisa faço em casa mesmo, com elástico, o peso do próprio corpo mesmo. É um fortalecimento. Porque então, não precisa eu ser musculação. Esse clima de academia também, de chegar lá, galera, corpo, espelho e tal. E eu falei, cara, eu vou achar um jeito de fazer isso em casa. Aí achei um jeito lá, faço uns
exercício meio que funcional, com alguns pesos, poucos pesos, assim. Já ajuda bastante. É isso. Zero, Eu tipo, sempre não- dou exemplo dos quenianos, né? Eles não têm uma academia para Não. treinar. Eles usam ali um step para fazer lá uma repetição, os exercícios A própria de força. rotina deles já é um funcional. Já é pesado. Exato, e a gente precisa aplicar isso para os vetores da corrida. Então, quando você for fazer um exercício, pensa sempre onde você vai usar aquele músculo, no gesto da corrida. Então, se você mentaliza onde você vai usar a panturrilha, você fala, na fase de impulsão, eu preciso dela para absorção de impacto. E eu falo, os nossos músculos é o melhor tênis que existe, porque ele vai absorver o impacto e te jogar para frente. E quando me perguntam, o que você escolhe? Eu falo, escolho sempre o que é confortável, que eu me sinto bem, porque o investimento é no seu fortalecimento, é ali que é o cofrinho para você não ter lesão. Não sei se você já assistiu um vídeo que tem... cara, esses vídeos meio que de internet que entram e saem direto, que é um avô, assim, meio que fazendo algum tipo de... Para levantar a criança no Natal para pôr a estrela. Exatamente, Coisa cara, é linda. sensacional. Tipo, você vê que realmente o tipo de fortalecimento que ele faz é algo simplificado, né? Pra idade até, mas é algo que pra vida dele, pra qualidade de vida dele, é algo sensacional, que ele vai realmente estar fortalecendo o tipo de musculatura que ele precisa para levantar a netinha para pôr a estrela na árvore de Natal ali. Cara, sensacional aquele vídeo e acho que demonstra muito isso, né? Exato, é o que a gente precisa. Eu falo, as pernas para levantar da privada, da cama, da cadeira. Então, se você não tem força, você não vai ser um idoso Mas sabe o sentado, que eu né? acho também, Ana? Eu acho que no dia a dia, por exemplo, tá? Subir escadas. Ou você vai de elevador, ou escada rolante, ou sobe escada. Eu acho que na rotina você já consegue fazer muitas coisas. Exato. Eu não estou falando para atletas, para quem pratica esporte. Eu acho que quem não pratica nada, né? De subir as escadas. Tem que ter uma rotina carregar mais sacolas, ativa. é. Exato. Já Pós-pandemia, ajuda. a gente ficou muito parado. Então, a gente teve que se redescobrir. E uma coisa, uma fase que muita gente teve é ficar subindo a escada do prédio e correndo dentro de casa ou no quarteirão. Então, as pessoas entenderam que o movimento, ele não precisa de muito luxo, né? A gente precisa só se mexer para ter uma ativação de circulação. Por isso que eu falo que o aquecimento é importante. O corpo, ele tá ali, o sangue no cérebro e aqui nos órgãos nobres. Quando a gente vai correr, não adianta chegar lá e sair correndo. A gente precisa levar esse sangue para a periferia, para o músculo. Sim. Então, o aquecimento é isso, é você ativar a sua circulação. Se você trabalha sentado, você precisa levantar algumas vezes para ativar o sangue ali do glúteo, porque na hora que você for correr, ele é o motor do corredor. Se ele está travado, atrofiado, ele vai ter tendinite. Tem um monte de corredor com dor no quadril e por conta dessa inativação. Então, o corpo, ele precisa de movimento. Então, não importa, eu preciso de uma academia. Não, você precisa se movimentar e fazer uma resistência ali contra aquele músculo. Também não é só ativação, né? Mas E coisas básicas, né? A padaria está a 2 quilômetros. O sujeito pega o carro e vai. não, vai a pé. Koji, antes de iniciar na corrida, a minha padaria ficava a 150 metros, Koji. Eu ia de carro, Tá zoando. sério. Muita gente. Tá E muita gente faz isso, cara. Tipo, é muito mais o tempo que você gasta tirando um carro da garagem, pondo de volta, parando, achando vaga na padaria, do que você simplesmente abrir seu portão Eu sempre e tive a mania sair, cara. de ir na padaria mais longe. É? Olha, para andar. Porque era mais gostosa ou porque você queria andar mesmo? Que não dá. Pra andar. Você sempre teve a necessidade de se movimentar. Tem gente que nasce com esse chip. Eu o não. chip do movimento. O Mas meu às vezes o é meu chip da cultural. preguiça. Às vezes é cultural. Seus às pais vezes é faziam cultural. atividade? Sério? Então, é cultural. Os seus faziam? Não? Não? Então você talvez adquiriu isso com... eu falo, o meio te desenvolveu. Foi. Mas eu vejo muito... Agora também é um detalhe importante. O exemplo arrasta. Então, eu vejo muito assim, as pessoas que tinham os pais um pouco mais ativos, as pessoas são e provavelmente os filhos vão ser. Sim, então, isso a é gente fato. mostrando, por exemplo, lá na minha casa, os meus pequenos, eles nem perguntam se está chovendo ou não. Eles só sabem que tem que botar o kimoninho e ir pro judô. Eles não perguntam. E às vezes eles chegam lá, só tem eles. No judô, quantos anos eles têm? 7 e 10. Perfeito. E assim, eles chegam lá... Falou a língua do Koji agora. Por que, O Koji que é do não tem judô também. ninguém? As mães não levam quando tá chovendo. Não leva quando tá uma gripezinha, assim, tudo bem, tendo a contaminação, mas Sim. a questão é, a nossa cultura não tem rotina de esporte ser igual escovar dente e tomar banho. Não tem que saber. É inegociável, É inegociável. A Tem gente que fala fazer. que até 5 anos atrás, 10 anos atrás, o esporte amador era muito restrito a esse tipo de esporte de ambientes indoor ali, tipo, algum tipo de luta, algumas academias. E esse boom que teve de esportes mesmo, e aí para todos eles, é algo muito recente no sentido de ter indicações para
para ter uma saúde melhor, para ter uma longevidade. Exato. Antes era, ó, você vai no médico, você tá meio zoado, aí o médico fala, ó, você tem que dar uma caminhada aí pra você... Sim, era o gatilho. É. A maioria dos médicos... O meu gatilho foi... Eu tinha bronquite e o médico falou, para ela melhorar, põe na natação. É. Foi esse o Só. gatilho. E geralmente, assim, a pessoa infarta, tem um problema de diabetes, uma pressão alta, o gatilho é, se você não for fazer esporte, você vai morrer. Aí a pessoa acorda pra vida. Exato. Não devia ser assim. A gente devia começar da infância e levar uma vida saudável e as Mas sabe o que eu comorbidades acho, vão Ana? desaparecendo. Eu acho que é muito da cultura mesmo. você Perfeito. Mas é. É Porque cultural. eu lembro até hoje. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Meu pai me levava de obrigado esporte na pro judô, escola. Meus irmãos. Eu comecei lá com, sei lá, 7 anos. Olha mesmo. E foi até os 22 anos, mas eu ia chorando. Não ia Olha. porque eu gostava. Era inegociável. Que bom que seus pais foram assim, porque mostraram uma vida Inegociável. saudável pra Sim. você. Isso... E não é só isso, não é só o saudável. É muito mais do que isso. é disciplina, Disciplina, é social com os amigos, Chegava- respeito. tudo. Chegava lá na hora, atrasasse Perfeito. 1 minuto, tinha que subir a corda lá. É, E aí, assim, a gente acabou... Pra pagar o atraso. Acabou o treino, pega a vassourinha, todo mundo varre, desde a faixa branca até a faixa preta, banheiro limpo. você fez onde, judô? Eu fiz no Ixi. Ixi, nossa, é forte lá. Eu era do Corinthians, eu fiz no Corinthians. Você acertou Ele foi 1000. o primeiro medalhista olímpico do judô pelo Brasil. Olha, Olha, se você não me conhece alguma coisa ainda, Mr. Koji, eu fui campeão paulista sub-10 de judô, cara. olha. Ah, que legal. Então temos 3 judocas aqui. Eu também fui no... Aí com acho que 11 anos, 12 assim, aí eu parei. É a melhor coisa. Aí minha vida meio esporte é que disciplina. virou assim, no A avesso. chave, né? O esporte é isso. Mas foi ele em casa, é vida, a gente ele não ele tinha indicação. É porque na escola onde eu estudava, tinha os esportes e eu ficava no integral. Então, a minha opção era ficar a tarde inteira estudando numa sala fechada ou ir para atividades extra. Tinha o judô, tinha outros itens ali de esporte e eu acabava indo, porque eu odiava estudar. Melhor fazer judô. Alguma Judô, atividade- balé e sapateado eu fazia. Que legal. Pra Mas, não ó, ficar estudando. E isso é uma Só coisa pra não que é estudar. legal a gente falar aqui. O Brasil precisa também ter mais investimento na educação Exato. para Desde o a base, esporte, né? da base. Vê lá fora, eles precisam de bolsa ali para os atletas, tem que fazer um esporte, senão você não entra na faculdade, Mas você não tem. o Brasil... você educação Ana, física. Você acha que rola ainda no Brasil? A gente tem que, de E você alguma acha que forma... tem Mas esperança? eu acho que tá sempre mudando, tenho Cogito. esperança. Porque, Tem ó, que ter, a gente tem que falar na escola, falar, essa educação física, tem que brigar de alguma forma, Sim. cada um no seu bairro, sabe? Pedir para ter a educação física, o esporte, ajudar as ONGs, Eu acho que... a Adriana Maratonista tem uma ONG maravilhosa sobre corrida. As pessoas ali, ela ajuda um monte de criança carente a praticar esporte. O pessoal no Rio de Janeiro tem na Rocinha também, várias ONGs que Não, tem. Flávio Aqui em São Canto Paulo, tem lá, Canto é. tem. Então a gente precisa ajudar essas ONGs a prosperar e dentro da escola cobrar eu do acho bairro. as iniciativas, né, que a comunidade estava muito positiva, né? De cada um fazer a sua parte. Eu acho isso louvável. Mas eu estou falando do governo mesmo, sabe? De investimento bruto. mas Porque, eu assim, acho que a gente inicia em casa, como a Ana falou. Mas- Assim, tipo, a gente tem isso em Mas casa. esperar do E isso governo, aí é um... isso tem que saber votar, né? você Isso, entende? isso daí Porque- acho que vai, tipo, aumentando. Cara, a gente tem uma ONG que tem 15 atletinhas ali, depois tem 30, depois tem 50, depois tem 100. Isso vai, tipo, aumentar em um nível que aqui não cabe mais só numa ONG. Precisa ir para algum outro tipo de política Sim, maior. crescer. E Mas até o exemplo em casa mesmo. Eu nunca tive nenhum exemplo em casa de esporte. De pais, tios, de ninguém. Hoje, eu sou exemplo para minha filha e para minha mãe. Então, cara, minha filha, ela pede para correr. Que lindo. E a minha mãe hoje corre porque ela ficou vendo eu tantos Feliz. anos ali e tal. E aí eu chamo ela e ela falou, cara, eu também quero ir. Então, a pras- gente pras consegue, corridas, então. dentro dos nossos núcleos, contaminar e talvez até expandir para o bairro. Mas eu entendo o que você quis dizer sobre ser uma coisa muito mais grandiosa. Então, o que eu passo de mensagem? A pessoa tem que estudar em quem vai votar. Desculpa falar, mas eu não quero discutir política, mas Sim. não adianta votar no Tiririca. A gente tem que pegar alguém que goste de esporte e educação e estude um pouquinho quem é um candidato que vai lutar e votar na pessoa certa. Não adianta você não estudar, pelo menos, em quem você vai votar, porque aí vai cobrar da política e você votou errado. Então, eu acho que é uma questão também educacional nossa de estudar um pouco os candidatos antes de votar, para ser de acordo com as Eu não nossas sei, os nossos eu acho que a ideais. gente esperar algumas coisas de certos lugares, eu acho que a gente vai morrer, né? Esperando. Esperando. É, a gente Eu já- acho que- Eu a- acho que uma A gente não solução... pode
Eu acho que uma solução. perder a esperança também, Eu não mas Eu não, a gente sabe que é muito difícil. É mais sendo realista, né? Usando a palavra trivial. Mas alguma solução, sei lá, pegar a federação, tá? Uhum. Pegar a federação e essa federação faz algum projeto que envolve lá as 10 empresas. Estou chutando. Financeiro, de alimentos, automotivo, montadora. Faz um conglomerado ali e faz um projeto realmente que, assim, de longo prazo. Porque o que acontece? Chega a Olimpíadas, chega 3 meses antes, todo mundo começa a falar. Aí se pega lá 60% do comitê dos atletas trabalha de Uber. Uhum. Tem 2, 3 empregos. Como um cara desse, uma pessoa dessa vai performar? Porque assim, ele está lá, só que ele não está ganhando. Exato. Ele está deixando de pagar alguma conta os 10 dias que ele fica lá. Sim. E se ele vai, porque assim, às vezes não tem condições nem de bancar. Tem que fazer uma vaquinha, fazer uma mas, rifa, nossa, alguma coisa. Nosso arremessador de peso, vocês viram, fazendo vaquinha para ir pro Mundial. Eu acho um absurdo. É o cara que é campeão Absurdo. olímpico. Absurdo. A corrida nem se fala. Nossos absurdo. brasileiros, você vê, a gente está muito aquém do mundo. Do mundo. Porque não tem investimento. A gente É tem ótimos pré-histórico atletas, isso. mas o atleta não é patrocinado. É, assim, eles patrocinam, às vezes, quem dá número, o que eu não acho contra que a marca tem que vender. Mas, poxa, vamos dividir um pouco desse número para um atleta, patrocínio. Eu acho que toda marca, quando pega um blogueiro que eu acho que tem que pegar para vender, tem que pegar um atleta. Proporcional, sabe? Um vende, o outro é nosso ídolo, a nossa referência. Não aí, pode ser só venda, né? Eu acho que assim, isso aí está muito mais na mão de uma federação, que ele tem ali um papel político, Sim. gestão do seu... Para conseguir essas marcas, Para né? conseguir essas marcas. Eu acho que hoje, eu acho que todo mundo tem a responsabilidade de, não só as marcas de esporte. Ou até algum incentivo mesmo. Também. Pô, a gente... Eu acho que nem marca, assim, todas, pega lá, assim, maiores e melhores marcas lá. Patrocinar um comitê, né? Vamos patrocinar o comitê da corrida, ou a federação. São 3 Olimpíadas. 2, 3. Vai acontecer isso, aquilo. A fatia de cada um vai ser essa. Apresenta um plano. Eu acho que a longo prazo Nossa. seria uma maneira eficaz de ajudar o esporte brasileiro. Sabe o que eu ouvi já, Koji? Um cara... não me lembro exatamente o nome de quem que era, mas um cara político. E ele disse... eles estão conseguindo ganhar as coisas mesmo sem ter estrutura. Por que eu vou dar pra eles, então? Meu Deus, que cabeça. Tipo, eles não precisam, eles já têm o que eles precisam, eles estão ganhando. Cara, é um tipo de mentalidade pequena. Porque, assim, tem muita gente que não tem... também. É em todos os aspectos da vida. Exato. Você só joga pra fora o que você tem dentro de você. Então, muita o gente cara que não fala tem a isso oportunidade dentro de chegar ali, porque o cara precisa abandonar o esporte. Porque ele tem, eu atendo tem no que meu trabalhar. consultório particular atletas olímpicos, atletas que representam a gente pelo mundo, e eu falo assim, o que você precisa? Porque eles não têm plano de saúde. E assim, as pessoas Ana, preciso disso. Estava agora com o pessoal do futebol americano que representa o Brasil, e eles não estão com plano de saúde, não estão com patrocínio, sabe, cuidando deles, atendendo, fazendo o que eu posso no meu, né? Sim. Mas eu entendo que isso expandindo para o Brasil, a gente tem lutador de boxe na Bahia, tem lá no Nordeste um corredor, tem modalidades, né, que a gente vê o Isaques lá no Rio, que não tem apoio nenhum. Você precisa ganhar alguma coisa muito grande para ter uma visibilidade. Então, a nossa mesmo assim, cultura... se é um esporte que não tem muito alcance, mesmo tendo essa visibilidade imediata, porque teve uma Olimpíada, depois de 1 mês ou 2, as pessoas esquecem dele, as marcas também esquecem. Então, aí vamos para mais um apelo aos nossos ouvintes. Vamos seguir nossos atletas e eles a gente deve ficar lá conversando, ativando o Instagram, as redes deles, para eles serem vistos, né? Sim. Então, a gente tem que idolatrar as nossas referências, os nossos ídolos, né? E não, teoricamente, as pessoas que só vendem, né? A gente tem que ter amigos, obviamente, mas tem que também referenciar essas pessoas que dão a alma para representar o nosso país. Então, a gente também tem um pouco de culpa disso, de saber de cor o nome de alguns atletas para citar quando você... que você é seu ídolo? Sabe, as referências nacionais também precisam ser lembradas. Eu acho que eles estão muito escondidos. Né? Eles são seres a serem lapidados, não sabem muitas vezes nem se comunicar. Precisa de uma indústria de marketing também ajudando eles. Então, mas aí eu volto de novo. A federação não é para fazer calendário de provas. Entendeu? Não é só fazer É para dar esse... o apoio, o suporte, a base para os atletas, né? É o 360. Ele tem que fazer um projeto
Ah, não tem dinheiro do governo. Meu, se vira. Vai atrás das marcas ali, busca patrocínio, busca Porque o que você vai acontece? nos É um lugares. ciclo. Se você fizer um projeto muito bem feito, muito envolvendo lá as 10 maiores marcas aí, etc. E assim, e todas essas empresas que estão top, estão crescendo, tem esportista lá no comando. Tem. Sim, tem Os um caras- ex-atleta. Tem. Tem. Se você bater na pessoa certa, e Deus ajuda quando você faz um negócio legal, as pessoas vão se aproximando. Eu acho que a federação devia, sim, fazer um escopo, um projeto, o ciclo Apresentar de pra marca. 2, 3 Olimpíadas, apresenta para a marca, pega os atletas, faz um plano de ação para cada tipo de atleta. Gestão de rede social, né? Saúde, que é fundamental. Às vezes eles não participam porque se moradia, machucaram tudo. e era só ter feito ali um check-up. Às vezes a gente precisa, assim, um dentista está com as lesões dentárias, atrapalham nas lesões. Tudo. Porque se a pessoa não cuida da boca... Tudo, Você vai ver o pessoal da seleção, sabe, não cuida, porque não tem condições. Então a gente precisa ter o olhar 360 para nosso atleta, né? Até a questão psicológica, precisa de terapeuta, porque a gente é emotivo. O brasileiro, ele às vezes perde no emocional. Às vezes está preparado numa final de algum jogo, mas não sabe lidar com as emoções. Então a gente precisa de todos os profissionais ajudando e precisa dessa base para poder levantar o nosso esporte. E aí entra o nosso tipo de cultura, né? Que só olha pro futebol e tudo mais. Olha, se eu pegar as maiores provas de corrida do Brasil atualmente, São Silvestre, Maratona de São Paulo, do Rio, e se eu perguntar para quem está escutando a gente quem foram os campeões da última edição sem consultar na internet, as pessoas não vão saber. E tô falando dos campeões, não tô falando nem do cara que foi o 15º, 20º. O cara que ganhou, subiu no pódio, teve mídia, apareceu na Globo, apareceu sei lá, tipo, UOL e tudo mais. O cara teve essa mídia porque ele ganhou uma prova super importante aqui. E as pessoas não vão saber o nome dessas pessoas. E aí, Eu acho que entra nessa 90% coisa. Nós temos gente. que nos informar sobre o esporte que a gente gosta. A gente Exato. gosta da corrida? Cara, não adianta só eu ir na academia, numa esteira lá e... sou da corrida. Se você realmente curte esporte e quer ajudar o esporte a evoluir, conheça o esporte que você tá. Conheça as pessoas que são muito importantes pro seu esporte. Cara, no Ibirapuera, eu encontro com Vanderlei Cordeiro de Lima. O maior ídolo da corrida no Brasil, cara. O cara, medalhista olímpico. Ele andando no Ibirapuera como se ele não fosse ninguém. É. Se fosse lá fora, a pessoa não conseguiria andar Um jogador qualquer de futebol, ídolo de né, qualquer se fosse, esporte. é. Assim. Cara, tipo, Basquete, o Messi. Tipo, cara, imagina lá fora. o Neymar no Parque Ibirapuera andando. Não, Você imagina não isso? ia conseguir. Agora você imagina um cara que é o ídolo da corrida andando no Parque Ibirapuera. É. As Porque pessoas não reconhecem. um ou outro que vai conhecer o cara vai assim, nossa, não, mentira, que é você andando aqui, sabe? Então, nós mesmos não conhecemos os nossos próprios ídolos e a gente cobra que eles tenham visibilidade. Então, vamos dar essa Também. visibilidade para eles, né? Exato. E falando no Vanderlei, quando a gente fez uma prova de uma marca lá com ele, e eu falando, ó, você tá se cuidando? Tá fazendo check-up? Ele falou assim, eu não tenho plano, não tenho... Não tem suporte. Eu não sei suporte. Então, é mais um assunto. A gente precisa também ajudar e fazer essa visibilidade para esses atletas. E voltando aos nossos ouvintes também, não esqueçam de fazer o check-up, que isso é fundamental, que é o que eu falo para esses atletas, que a prevenção sempre é melhor do que você cuidar de algo. Então, a gente fazer uma avaliação, nem que seja no SUS ou no seu plano de saúde ou no médico, para poder descartar qualquer problema ou lesão, que é o que a gente tem visto nas provas hoje, as pessoas correndo sem estar preparado. Sim. Então, quando eu vejo aquelas imagens de pessoas sendo arrastadas no fim da prova, caídos, teve gente agora numa das provas que eu participei, que não deixaram o médico tirar o atleta para salvar a vida, para ajudar. Tem que ir, é superação. Gente, a gente precisa se cuidar, fazer os exames e se preparar para as provas. Não é superação você chegar arrastado e não deixar o médico fazer o atendimento falando, ele consegue. Não, a corrida, quando não tem preparo físico, é risco de vida. Vide o primeiro maratonista do planeta, por isso que acontece. Já tem mortes na corrida relacionadas ao esforço excessivo, a cardiopatias que a pessoa não conhecia. Então, a gente precisa também se cuidar para não acontecer como a gente tem visto por aí algumas fatalidades ou problemas que têm acontecido nas corridas fazendo avaliação e se cuidando.
E aí, voltando para os nossos atletas, eles também precisam, né? Porque eles não têm acesso à saúde. Então, de uma maneira geral, só para fechar essa parte de atletas de elite versus marcas, e enfim, é um 360 que eu acho que a gente precisa olhar. Cabe a cada um de nós buscar educar e estudar sobre a nossa modalidade e fazer um trabalho de formiguinha no nosso ciclo. Então, cada um que está ouvindo a gente numa cidade, eu tenho certeza que tem um atleta ali de elite que nos representa. Vamos ajudar. Né? Pode ajudar com uma roupa, cara, um tênis, um tipo suplemento, o que você puder, tiver, ou até tipo você juntar uma galera para elevar esse marketing de um atleta, para ele estar com uma rede social um pouco mais intensa, um pouco mais ativa, porque muitas vezes muitos atletas, eles vêm de uma situação de vulnerabilidade, né? Sim, sim. E eles viram atletas justamente para ter um dinheiro de uma prova que paga R$1.000 pro cara que ganhar a prova. Cara, eu já recebi mensagens diversas assim, como é que eu faço para virar um atleta de elite porque eu quero ter o prêmio das provas. Você sabe que esse cara tá querendo isso porque ele não tem trabalho e ele não tem acesso a outra coisa. Então, ele vê no esporte uma possibilidade de ter o básico para ele. Eu não estou falando de um cara que teve um berço de ouro, que tem a possibilidade... A maioria dos atletas grande parte dos atletas de elite hoje no Brasil vieram de um tipo de condição de vulnerabilidade social, não tem estudo, não tem entendimento de redes... Eles têm o mais importante, que é a garra. Né? Exato. É isso. Então, se a gente pode dar esse tipo de suporte para eles, seja de mídia, seja do que for, cara, isso para eles é fundamental, é fundamental. E eles se machucam também. A maioria que eu cuido dos elites, que eles sabem por que eles se machucam? Porque eles vão em tanta prova para ganhar o dinheiro do pódio, para se sustentar, que eles esquecem que precisam da recuperação, da regeneração. E aí eu falo, olha, se você ficar se inscrevendo em tanta prova assim, não vai dar tempo do corpo regenerar. Então faz fratura por estresse, tendinite, não é só em amador. O elite, eles fazem por excesso, sempre a superação, a questão da performance, mas porque eles vivem disso e eles, se não fizerem, não vão ganhar no fim do mês, porque no Brasil ninguém paga se você não estiver no pódio ou com uma marca ali bancando mensalmente. Então, a gente, buscando também ajudar, vale a pena, cada atleta perguntar quem está precisando e tudo. E se alguém que trabalha com marketing, cada um adotar um atleta para ajudar também seria interessante. Como médica, eu adoto vários e às vezes eu, quando faço a conta no fim do mês, eu falo assim, poxa, não posso só pagar para atender. Então, eu tento me esforçar, mas eu sei que tem outros médicos que poderiam fazer isso, dentistas, né? Outras áreas da saúde. Então, se cada um adotar um pouquinho ali, a gente vai levantando aos poucos os nossos atletas e a gente vai conseguindo fazer uma sociedade melhor, educando também. Então, quem trabalha com fonoaudiologia, vamos ensinar a falar alguma de forma mais clara. Sim. Eu sou dentista, eu sou, sabe? Ou educador físico, eu quero fazer um fortalecimento nesse atleta. Eles não sabem fazer fortalecimento. Quando eu peço assim para uma atleta, olha, você agora vai fazer fisioterapia e depois você vai fazer a transição com o funcional do seu esporte. Ah, eu não faço. Eu corro, eu treino, eu tenho meu professor, que geralmente o técnico atende de graça, porque... Então, assim, você tem que também, às vezes, ajudar o técnico, sabe? É uma coisa, assim, é profundo. É que a gente está numa bolha ali, falando do Parque de Ibira, né? É um lugar privilegiado, né? Sim. Parque de acessibilidade, gigantesco, de atletas que estão ali também, de tudo. O perfil do público que frequenta lá, né, pela manhã, enfim, é uma galera que está envolvida com o esporte, tem uma estrutura, um suporte que muitos profissionais, atletas profissionais não têm, né? Psicólogo, nutri, físio, tudo. Eu acho isso ótimo, porque isso dá um privilégio. Um privilégio, um networking, né? Nossa, inigualável ali. Se você precisar, sei lá, médico do joelho, você vai ter 3. Médico de ombro, 4. Né? Dermato, meia dúzia. Nutri. Vários, educadores.
Então, o dentistas. network ali, a gente meio que se resolve ali, Sim. né? Naquela bolha ali. Né? As marcas também estão lá, as pessoas de marketing estão lá, advogados, e a gente vai cruzando, bom dia, e todo mundo é um network maravilhoso. Eu falo que a corrida, ela... O que é o Ibira para você? Vai. Nossa, é uma reunião diária para encontrar os amigos e eu fico esperando o dia seguinte para poder estar lá. É uma sensação de liberdade, né? Respirar é uma vírgula no nosso dia de um respiro de volta para a natureza, recarregar as energias. É simplesmente é ganhar vida ali. É quando você recarrega. A famosa vitamina D, né? E energia. É um privilégio você morar perto de um parque, você ter ali esse acesso. Mas não é só a natureza também. É você se desafiar, é o suor, é a liberação de endorfinas, né? E sensações de bem-estar como um todo. E no final é a resenha, os amigos, né? Então sempre é uma renovação você fazer parte desse núcleo. E eu falo que é importante isso. Você já viu aquele Blue Zone? Para você viver mais, você precisa de amigos. Social. Você precisa de esporte. Não é só esporte. o exercício, não é só alimentação. Hoje o topo é a socialização. Exato. Você vai viver mais se você tiver um amigo, uma pessoa confidente, alguém para poder estar junto. E não legal. É só parceiro. Porque o parceiro eventualmente morre em algum momento da sua vida e se você não tem o social, você deprime na velhice. Então, o núcleo de amigos para você manter é fundamental para a sua longevidade junto com a atividade física. Eles vão visitar, né, os principais pontos onde as pessoas vivem mais. Aí está lá Okinawa, algumas ilhas na América Central, Ásia, enfim. E aí tá lá, tipo... O que vai até 100 anos? 90, 100 anos. Obviamente, todos são ativos, se movimentam muito, mas sempre vai ter o cafezinho com meia dúzia no final da tarde, todo mundo sentado na calçada, falando sobre a vida, sabe? Aí teve uma cena até de uma mulher que perdeu o filho, bem triste ali. Aí juntou toda a vizinhança, sabe, no quintal da casa dela, dá apoio, para dar o suporte. Então, esse tipo de social que dá uma... Hoje a depressão e as doenças mentais, elas têm um índice de mortalidade altíssimo, assim como o sedentarismo, é uma doença, né? Então, você a solidão e não estar com objetivos na vida. E aí, onde entra a corrida? Você ter uma prova onde você tem um objetivo te faz mudar tudo. A disciplina, a alimentação, os nãos, né? Para as outras coisas que não importam. Então, ela te faz ter uma meta de vida, um acordar, um despertar e ter um lugar assim, exatamente onde você executa o que você precisa te fazer a transformação. E eu fiz na pandemia uma pergunta, como que eu vou convencer as pessoas que isso é bom? Eu fui explicada dessa forma e eu gosto de passar sempre. Você precisa se amar antes de tudo. Então, para você conseguir virar essa chave de saber que precisa fazer esporte e estar ali, você precisa olhar para você e falar assim, eu preciso me cuidar, porque ninguém vai cuidar de mim, senão eu mesmo no meu acordar e despertar para fazer atividade física. Então, a resposta está tudo em você gostar do que você se vê, do se amar, de você ter aquela parcialidade de olhar e falar assim, não, eu preciso me cuidar, senão não vou cuidar do meu filho, não vou cuidar das pessoas que eu amo. É a máscara, né? Que quando cai, você tem que colocar em você. E essa máscara é a atividade física. E a gente não pode, obviamente, depositar só na corrida, que eu falo para meus pacientes, porque se eventualmente você estiver lesionado, você tem que saber também nadar um pouquinho, pedalar um pouquinho, caminhar um pouquinho, um yoga, sabe? Ter também uns ovinhos em outras modalidades, como judô, como um vôlei, o beach, né? Tênis, para poder, eventualmente, se não puder correr, num passeio, numa viagem, você ter ali uma outra válvula de escape. Mas se você gosta de correr, com certeza é uma das modalidades mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, que eu falo que desperta muito hormônio, porque ela é de alta intensidade, mas caminhar, né, passear de bicicleta também entra tudo como movimento. Então é válido também ressaltar que esporte é saúde, não é apenas a corrida. Tudo que você tem uma atividade ali de sanguínea, né, que você elabora ali um pouquinho de hormônios para se sentir bem. E uma dúvida minha. A gente estava falando ontem que eu estive num evento e encontrei o grande queniano sub 2 horas e 5. E aí hoje a gente está falando já de um sub 2 horas provável, muito perto disso. E a gente sabe que muito disso teve da evolução em questão de medicina, de suplementação e tal. Tecnologia nos Tênis, roupa, tudo.
Você acha que tem algum limite para o ser humano evoluir no esporte, assim? Eu acho que não, a gente está em constante evolução. Como tudo, intelectualmente. Meu filho hoje faz coisas que eu jamais imaginaria que eu faria com 7 anos. Pois é. O moleque tá fazendo 7 anos conta, comia terra, lendo, falando em, sabe assim? Uma máquina. Pega o telefone, eu falo assim, caramba, eu para aprender a teclar eu demorei. Sabe? Então, eu acho que o ser humano, o céu é o limite do ponto de vista intelectual, alimentar, físico. Então, é lógico que existe o boom, mas depois eu acho que esse crescimento vai ser lento, mas eu acho que a gente com certeza tem mais ainda a adquirir em velocidade, em força, porque a gente está conseguindo até viver mais. Muito né? mais. 60 anos, o desenho era aquele velhinho caidinho. 60 anos, eu quero estar... Ela tá fazendo Iron Man. 40 anos, os meus tios eram velhos pra mim, com 40 Exato. anos. E hoje eu tenho 40 anos, eu falo assim, nossa, como é que eu enxergava os meus tios com 40 anos como velhos, né? Exato, a expectativa de vida hoje do Brasil já está maior, os países de primeiro mundo mais ainda. A gente precisa de educação, alimentação e saúde, esporte, né, para conseguir viver mais e evoluir em todos os aspectos. Mas eu acho que não tem um teto. A gente está em constante evolução. Eu acho que tem uma outra coisa que tem ajudado muito, eu tenho lido muito sobre isso, que hoje, desde muito novo, já tem alguns exames nos atletas para detectar os tipos de fibra específica musculares para direcionar ele para a distância correta. E aí você vê, tipo, hoje em maratonas, tipo, atletas com 20 anos, 20 e poucos anos, tendo recordes, né? Exato. Que você não imaginava, que você falava, cara, maratona é para atleta mais velho, de 30 e poucos anos, já com maior experiência e tudo mais. E hoje isso já não existe mais também. Né? Tá voando. A gente consegue selecionar as crianças já com teste genético para qual esporte ela tem mais aptidão. Através do teste genético, a gente sabe que alimento você vai ser melhor ou não, se você tem intolerância ao café ou não, a cafeína... A tecnologia, né? A IA hoje, ela está dentro do tênis. Existem tênis com IA que consegue calcular sua cadência, sua oscilação vertical, coloca no computador e fala, levanta mais o joelho, faz mais isso. Então, assim, tá tão avançado que já tem leitura direta do tênis com o relógio, com o seu computador. E, assim, se você joga... Hoje é muito interessante. Se você pega o seu treino e joga no IA, você tem que ver o que ele fala. Olha, você fez o segundo bloco mais lento que o primeiro, porque provavelmente você não deveria ter acelerado tanto nisso. Vamos tentar melhorar sua cadência, mas será que você comeu direito o carbo na hora certa? Eles vão te dando respostas e coisas que... Embasados. E o que a gente tem feito para o atleta, assim, exames que a gente consegue prever se ele está fadigado, coisas que você consegue interpretar que antes a gente não conseguia. Era tudo aquela escala de 0 a 10, como que você está se sentindo, vai jogar ou não vai. Então, a gente consegue provar hoje e melhorar as condições individualizadas, né? Então, tá um boom, assim, a medicina e a esporte. Tá muito bom. E fora que os treinamentos também estão mais específicos. Antigamente, você é da época que subia escada, agachava, fazia as coisas, assim, de outro mundo. Hoje tem os macrociclos, microciclos, o polimento, toda uma estratégia. Para todo mundo, né? Todo mundo igual. Todo mundo faz igual. E hoje está super individualizado. Hoje tem uma coisa também que é interessante, que é o recovery, né? Você conseguir recuperar. Então, existem tecnologias que te ajudam e aceleram a recuperação também. Então, é um mundo hoje muito bom para quem está vivendo, mas eu acho que ainda vai melhorar. Muito minimalista, né? Também. Tem pra tudo, né? Tem de todas as formas uma evolução e a gente está surfando uma onda que às vezes eu pelo menos, cada vez que eu abro ali para estudar alguma coisa, já tem um novo lançamento, uma coisa nova na medicina e a gente precisa se atualizar, né? Sempre. E esse, tipo, você falou sobre recovery, que também ajuda. E esse negócio que tem hoje em dia de transferir o fato do recovery para casa, né? Tipo, você tem um tipo de banheira de gelo em casa, aí tem uma bota de não sei o que em casa, aí tem uma pistola de investimentos, né? em casa. Então vamos falar de ciência, tá? Hoje, a massagem está com um nível bom de evidência que ajuda a aliviar um pouco a sensação do cansaço sem comprovação científica de regeneração. Então, a massagem, pistolinha, etc., ela não consegue provar que recupera, mas ela te dá uma sensação gostosa, favorável, de que você está sentindo melhor. O gelo está num dilema, os últimos artigos, porque a gente investiu muito que gelo ajuda na recuperação, a fibra a cicatrizar. Só que o que tem visto hoje? Que o gelo também corta o processo inflamatório que você precisa para evoluir.
Então, o que a gente está recomendando? Só depois de um treino muito extenuante, então longão, ou de um treino muito intenso, você põe um pouco de gelo ou faz uma banheira de gelo para poder resfriar aquele excesso exagerado ali de células inflamatórias, para você estar pronto para outro treino. Então, é válido. Mas para dia a dia, a gente não está recomendando mais. Porque senão você não deixa o seu corpo fortalecer. As células estão ali por algum motivo. Porque antigamente era só gelo só para lesão. Exato. Gelo tinha alguma inflamação. Só que aí descobriu ali, que o dor. gelo é bom. Então, você vê, tem máquinas de crioterapia que tem comprovação que ajuda a acelerar um pouco, só que quando você está muito inflamado. Então, você quer recuperar rápido? Vai fazer o gelo. Só que precisa todo dia, precisa fazer diariamente? Não, senão você não consegue criar aquela microlesão e o corpo responder de forma mais forte, criando novas fibras. Faz novas. sentido. E é o tal do anti-inflamatório, que aí a gente pode falar sobre sentido. isso. A pessoa que toma anti-inflamatório para treinar, toma anti-inflamatório para uma maratona, ela está tirando a capacidade do corpo dela fazer naturalmente a recuperação e a formação de estrutura que precisa. Então, a gente só recomenda quando você está com uma dor que incapacita você de fazer a atividade. Desde que seja inflamatória. Tem que ser Sim. dor mesmo. Exato. E assim, você ter um pouco de dor faz parte de toda a superação e toda a melhora. Eu falo que você precisa calejar. Então, quando você está com uma canelite, eu falo, não toma anti-inflamatório. Você está com sinais que você sobrecarregou. O que você precisa? Fortalecer, diminuir sua carga, melhorar, esperar calejar esse osso para ele poder estar pronto de novo para outro. Nível. Exato. Ah, mas eu não consigo pisar. Poxa, então tudo bem tomar aqui um dia de anti-inflamatório, fazer um gelo, porque você está desinflamando isso que está te transtornando para atividades diárias. Então, aí eu sou a favor de tomar 2, 3 dias, caso tenha uma inflamação muito grande. Agora, quando você está tomando preventivamente ou fazendo gelo preventivamente, aí eu sou contra, porque hoje a literatura fala o contrário, que se você fizer, você não evolui. Se você cortar suas inflamações. Então, o recovery, ele entra só hoje para os casos onde você está fadigado. Então, para um longo ou para um treino muito intenso. Que aí, hoje, você tem acesso muito fácil a esse tipo de equipamento para você ter em casa mesmo, Exato. né? Então, acaba meio que... Cara, tem em casa, então eu vou usar Quem todos tem os condições, dias. eu acho válido, só que você não tem uma necessidade de usar diariamente. Não tem, é né? só quando você está... Sabe o que acontece? Vira ritual. Não é só Fiz isso, um eu acho que longão, aquela coisa falei, do... vou, né? Não, no longão, acho que isso aqui tem que vai render fazer. uns likes, isso aqui vai dar um engajamento diferente, porque eu tô sendo um atleta profissional, fiz um longão de 3 horas, vai eu uma acho que banheirinha tem que de fazer. gelo, eletrólito, aí vira aquela coisa do... É o pack, né? É, o pack do pack. corredor, né? Sabe o que eu sou muito mais a favor? De você fazer um 4x1, que é a recuperação de alimentação correta e um sono bem feito. Bem feito. Você acorda novo, se você come direito e se você descansa. Porque a maioria dos atletas não tem condições de comprar esses aparelhos. Agora, ninguém quem tem acesso a condições, isso, eu acho que tem que fazer mesmo. Você tem dinheiro para comprar uma bota, uma banheira de gelo e uma maquininha, usa, principalmente depois dos seus treinos muito extenuantes. Não, tem literatura que respalda e ajuda sim. Só que se a pessoa não tem condições, come aquele 4x1, 4 de carboidrato para 1 de proteína, mistura lá e toma com a marca que você gosta, e depois dorme. Ah, É isso, recovery. cara, sempre encontro com o grande Sérgio Rocha, ele fala... Olha, hoje em dia inventa muita coisa. É cafezinho de pré-treino e sono de pós-treino. Exato, Acabou. é Não isso. precisa E mais quem não que tem isso. condições de comprar o suplemento, come. Só é uma boa alimentação, uma boa dieta. Ai, Karina, Ah, quem tudo bem? chegou? Corredora da vida real. Estamos gravando, mas agora que você já entrou, vem, dá um beijo. Lindona. Olha lá. Beijo. Eu falo, mais uma que já passou na minha mão. Todo mundo tem Todo uma mundo. dorzinha, uma Uma história com lesãozinha. você. Eu adoro, porque aí eu cuido e fica pronto para outra, né? E aí você disse uma história, antes de estarmos no ar aqui, de uma prova que você achou que tinha acabado a prova, mas não tinha acabado. Nossa. Isso tá acontecendo muito. Muito. Né? E eu costumo falar, fiquem atentos. E aí entra nas lesões. Eu fiz um post exatamente sobre isso. Sobre correr de fone, que a gente perde a atenção nas coisas. Sobre correr contra o fluxo. Então, você tem que olhar o carro, não ficar de costas para o carro. Sempre tentar buscar lugares com segurança e, principalmente, avisar as pessoas onde você vai. Né? Compartilha a localização, avisa a família, porque é fundamental, e eu falo como mulher também, que é a questão de segurança. A gente precisa observar tudo isso. E numa prova, obviamente, a gente precisa sinalizar, a gente precisa verbalizar
né? Tô passando à direita, esquerda e etc. E também prestar atenção nas questões de regra e ordem, porque às vezes acontece como aconteceu comigo, de o pórtico não ser o lugar da chegada. Então teve uma prova que eu participei que a largada era no pórtico de largada e eu achava que a chegada era no mesmo lugar. Só que ele avisou que a chegada era dentro do jockey, a finalização da prova. E eu parei no pórtico. Então, foi um assunto que foi engraçado, porque outras pessoas eu já vi... Não, era uma prova de mulheres. Ah, tá. Era uma prova que corria ali perto do jockey, só que terminava dentro. E eu não ouvi. Assim, eu estava distraída. Mas enfim. aí não é um problema da comunicação visual também? Também, lógico. Tem a parte do visual, tem a parte do Isso de o já atleta aconteceu ficar comigo também. atento É. também. De achar que terminou. Só que eu tava no pódio, né? Isso que é a questão. E eu parei, eu tava em terceiro. Aí eu parei, eu não tinha perna, eu dei um sprint final achando que era ali, né? Aí Você não vai estar prestando atenção nunca. Você tá muito focado eu tava ali me matando pra passar aquela... E aí te passaram depois disso? Então, porque eu parei, né? Porque eu achei que era o Você pórtico a chegar. né? Eu só dei um sprint final achando que era ali. Só que não tinha faixa. Eu sabia que eu tava em terceiro, porque a gente vê, né? Na prova, enfim. Então, quando eu não vi a chegada, mas eu já tava dando sprint, porque eu só vi... a gente vê de longe, né? O pórtico. Então, eu dei um sprint, não tinha faixa, eu fui parando, obviamente, porque eu achei que... não peguei mais. Ele falou, não, vai lá dentro. Faltava 400 metros, sabe? Psicologicamente... A menina tava próxima, ela me passou. Eu não consegui, de jeito esquece. ligar o turbo de novo. Não vai. Não vai. Carro álcool, Aí entra né? os 40 a mais, né? Aí entra, não liga de novo. Aí depois é um dia para recuperar. Não aguento. Mas mesmo assim, por que eu falei disso? Porque a gente precisa estar atentos também aos sinais. E eu vi que algumas provas já aconteceu de pessoas parar um pouco antes para tirar foto que aconteceu em um vídeo aí recentemente, ou coisas que a gente faz ali antes. Então, a prova só, né, você tem que prestar atenção até o final para poder chegar passando ali a sua linha de chegada. Sensacional, Mr. Koji. Histórias, né? Por favor, Mr. Koji, vida. sempre pare após o pórtico de chegada. O pórtico de verdade. De verdade. De verdade. Coisas da vida, histórias para contar. Mas são 10 anos correndo, né? Eu comecei a correr depois da minha primeira gestação para emagrecer. Eu fui nadadora. Então, eu falo, a corrida ela é um esporte muito diferente dos assim, que eu vejo dos outros, porque a endorfina e a sensação é muito maior, né? Porque é mais impacto, é mais gasto energético. Então, esse vício que a gente tende a dizer que a corrida faz com a gente, é por causa das sensações que cada um tem individualmente após, né? Então, tem gente que fica eufórico, tem gente que fica sorridente, tem gente que fica zen, e cada um tem a sua liberação ali de prazer e sensações de benefício, que realmente é uma droga do bem, ali um opiáceo, né? Que a gente fala, uma endorfina que deriva da cocaína, das doses de opiáceos, que são essas sensações de bem-estar. Então, por isso que a gente busca ali retornar ou busca mais e mais, e a gente só tem que tomar cuidado nesse mais e mais, não ultrapassar os limites, que aí entra os desequilíbrios, as lesões, e aí quando você me perguntou o que mais que você vê, além das ites, existem as coisas mais graves, que são as fraturas por estresse, as lesões ósseas, né, e as coisas que começam a debilitar a pessoa e fazer ficar parado. Então, isso já entra num estágio, para mim, que eu considero que a pessoa não está em equilíbrio mental com a corrida. Porque se ela chega a ponto de se fraturar, se quebrar, ela não está comendo direito, não está comendo o suficiente. Aí ela essa pessoa vai estar desequilibrada em qualquer ponto. Exato. Até no supermercado fazendo compra. Aí precisa regular e é o que eu explico. A vida sempre é um equilíbrio, né? Então, você depositar na corrida, sim, vai lá, corre, mas você também tem que lembrar de comer, descansar. A corrida tem que ser leve, gente. Tem que ser leve. A gente já tem muita coisa para resolver. Chega de estresse na corrida. E aproveite para deixar uma mensagem para os corredores, para os atletas aí. Cuidem-se. Todo mundo. Cuidem-se. Eu acho que, acima de tudo, você tem que buscar a leveza, como o Cody diz, mas também buscar o seu melhor se você quer performar, porque não existe o certo e errado, existe você estar em equilíbrio, estar feliz, e dentro disso tudo, eu tenho que puxar a sardinha para a saúde, que é, acima de tudo, você, apesar de estar ou com diabetes ou com uma pressão alta, não existe limitação na sua vida que te impeça de praticar esporte. Uma pessoa amputada consegue protetizar e correr, ou na cadeira de rodas consegue praticar. Existem os esportes paralímpicos, existem as pessoas
pessoas que têm debilidades ou vulnerabilidades e o esporte é para todos. Então, na largada, você tá ali com um bilionário e tá com a pessoa que não tem um calçado. Eles largam juntos. Você tá com a elite e você é um amador juntos ali no mesmo lugar. Então, somos todos iguais na corrida. Basta você estar dentro do seu ali, onde você busca na corrida ou no seu esporte, um equilíbrio e uma felicidade onde você está conseguindo viver, né? Que eu acho que, acima de tudo, nessa vida a gente está aqui uma passagem, mas tem que ser feliz. Então, ela buscando a leveza, buscando a performance, se você está feliz, é esse o intuito do esporte. Muito bem falado. Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha outras possibilidades aí, porque só 1 hora não dá para nada. Passou super rápido, a gente nem percebeu ali. E se você está aqui assistindo a gente ainda, não esquece de deixar o like, se inscrever nos canais aí do Manual da Corrida e do Ibira Runners. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Valeu.